se você pode sonhar, você pode realizar. Sabe, gente, existem pessoas que facilmente desistem dos seus sonhos. Existem outras pessoas que elas sonham e não realizam os sonhos. E existem pessoas que simplesmente quando vem o primeiro desafio, totalmente se acomoda. Mas existem pessoas raras que, diante de desafios, superam os desafios, vão para um próximo nível e impactam vidas de milhares de outras pessoas através de experiências mágicas e memoráveis. E o que nós vamos falar aqui é sobre pessoas. Nós vamos estar falando sobre pessoas que se conectam com pessoas e que criam experiências mágicas e memoráveis na vida dessas pessoas e que promovem um mundo melhor. E eu estou recebendo hoje aqui a Juliana. A Juliana é arquiteta, mas a Juliana é um pouco da minha área, né? Porque eu sou empresário nos Estados Unidos e no Brasil. A minha área é a estratégia de estruturar empresas patrimoniais, mas no modelo americano. Traduzindo isso, é um estrategista de family office, né? Minha formação é economista, eu sou mestre em direito, eu sou um American Constitucionist. Quem não sabe o que é isso, eu sou autorizado pelo Instituto da Constituição Americana a dar até aula sobre a lei americana, a Constituição Americana. E a Juliana, ela é de uma área muito ligada a de uma empresa que eu sou sócio. Eu sou sócio de uma empresa chamada Exworld Properties, Juliana, que tem sede em cidades que são cidades de destinos turísticos premium. A gente só trabalha com Miami, Orlando. No Brasil, o nosso escritório é em Gramado, o nosso outro escritório é em Balneário Camboriú e o outro escritório é no litoral de Fortaleza, lá no Ceará, numa comunidade de golfe que a gente tem, que é um lugar pertinho do Beach Park, que é um paraíso. E a gente faz exatamente na nossa empresa, Exworld Properties, a curadoria de propriedades em destinos premium, que tem muito a ver com o que você faz, porque você é uma arquiteta já famosa na área dessas propriedades de luxo, né? Mas a primeira coisa que eu ia te perguntar é o seguinte: existe algum momento da tua vida, Juliana, que tu parou e disse, não, eu além de ser arquiteta, eu preciso fazer mais, entendeu? E por quê? Se você estava lidando com essas pessoas, o que é que aconteceu que caiu essa ficha aí na tua vida? Sim, com certeza. Em primeiro lugar, quero agradecer o convite, Tarcísio. É um prazer estar aqui com você, compartilhar isso. E teve uma virada de chave, assim, que eu falo na minha vida. Eu casei muito nova, eu tive filho muito cedo, né? Com 17 anos eu conheci o pai das minhas filhas, fui mãe com 23. Uau. Quando eu cheguei aos 30, eu me separei e recomecei minha vida. Eu morava em Cuiabá, Mato Grosso, eu sou curitibana, mas morava em Cuiabá, Mato Grosso. E vim para São Paulo para recomeçar a minha vida, porque eu sei que eu sou capaz de mais. Eu quero ser um grande nome da arquitetura no Brasil e no mundo. E eu sabia que São Paulo é o melhor lugar. Então eu vim com as duas filhas pequenas, com a cara, com a coragem, e venho aqui construindo esse meu nome e crescendo. Só que essa virada de chave de querer impactar a vida de pessoas veio há 2 anos atrás, quando eu fiz sozinha um trecho do Caminho de Santiago de Compostela. Uau. Então depois que eu me separei, eu comecei a entender que eu sempre vivi minha vida servindo alguém. Eu fui mãe cedo, eu já tinha um enteado desde que eu tinha 17 anos, eu já cuidava dele, então eu sempre servi meu marido, servi todas as pessoas, minha equipe, e eu esqueci de cuidar de mim. Então eu me vi assim, e eu? E aí eu fiz esse Caminho de Santiago de Compostela e eu comecei a revisitar muita coisa da minha vida e comecei a pensar o quanto seria importante eu compartilhar essas coisas que eu aprendi com outras pessoas e poder impactar vidas. Inclusive na arquitetura. Então, assim, todo o meu trajeto como arquiteta, esse desafio que eu fiz de vir sozinha para São Paulo, que eu venho construindo o meu nome, e esse equilíbrio também, sabe, que eu tento ter na minha vida de cuidar da saúde, do corpo, da mente, do espírito,
aprender cada vez mais, me tornar uma pessoa melhor, o servir. Então, tudo isso faz um conjunto que é o que eu quero agora compartilhar com as pessoas, impactar vidas. Eu vou dizer, agora eu entendi, está explicado por que é que você veio participar do Experiências Mágicas. A gente tem um ponto de conexão aí bem interessante, porque eu fui pai com 19 anos. E aquilo lá, eu nem tinha falado, né? Mas eu fui pai com 19 anos, você foi também próximo a isso. E eu conheço como aquilo ali funciona na vida de uma pessoa, né? Aquilo ali simplesmente muda drasticamente a nossa responsabilidade, visão de futuro, a pressão é muito grande, né? E você, além do mais, porque você, mulher, jovem, 2 filhos, e ainda mais uma mudança, eu imagino, Juliana, mudar do Paraná para São Paulo. Na verdade foi Cuiabá. Eu sou do Paraná, daí eu estava em Cuiabá e vim para São Paulo. Mas imagina, um estado menor, né? Sim, menos populoso. Com certeza. E a pressão deve ter sido muito grande, né? E aí eu agora entendi um pouco isso, para você ver como as pessoas se encontram, exatamente nisso que eu falo, gente. É se conectar com pessoas, com histórias, tá certo? Dentro de cenários que é a nossa própria vida. E contando essas histórias, as pessoas vão ver elas na história da Juliana, na minha história, e aí elas vão entender o que é que a gente fez para superar aqueles momentos ali, né? Eu queria te fazer uma pergunta agora, que é o seguinte: quando aconteceu e você se viu, já em São Paulo, jovem ainda, responsável por ser a provedora, né? E não só isso, a provedora não só financeira, mas emocional, né? De que forma isso te fortaleceu? Isso te fortaleceu? Como é que foi isso? Com certeza, isso me fortaleceu, mas eu digo que o que me deu forças, o que me dá até hoje são as minhas filhas, né? Eu querer ser um exemplo para elas, eu querer mostrar, eu sempre penso assim, eu quero ser a mulher, quero que minhas filhas sejam melhor do que eu ainda, né? Então acho que esse é o propósito, a gente vem nessa vida para evoluir. Então, eu sempre tento, sabe, mostrar isso, o estudo, o trabalho, e aí as minhas filhas me dão essa força, porque eu tinha 2 crianças para sustentar, para educar, para criar, e elas estão crescendo, estão entrando agora na adolescência, você vê como é sério, eu não estou criando 2 crianças, são 2 mulheres, são 2 seres humanos, então assim, o caráter delas, o princípio, tudo isso depende de mim, sou eu quem vou guiar, então é uma responsabilidade muito grande. E agora, pelo que você falou para mim, além das 2 filhas, que estão já se tornando mulheres, né, que você quer dar o seu bom exemplo e deixar um legado, aí eu vou lhe chamar agora para outra responsabilidade, porque você me disse agora que está numa formação como líder, né? Mentora de líderes, e já fez 1 ano nisso, e já vai ficar mais 2, então a sua responsabilidade agora aumentou, tá certo? E aí eu vou lhe trazer uma pergunta. E hoje, depois que assumiu a responsabilidade de não ser mais só a mentora e está buscando agora impactar a vida de outras pessoas, né? Quais são as suas maiores dificuldades, Juliana, e dúvidas? Porque agora abriu um leque de opções, passou já 1 ano, né? Que você disse que Sim. Começou a sua formação, e você vai ficar mais 2, né? E não é mais só as 2 filhas para mentorar. Agora talvez vão ser outras famílias, mulheres, talvez famílias. Sim. Quais são as maiores dúvidas e dificuldades nesse momento? Tu quer falar sobre isso? Então, esse novo desafio, eu entendo que foi um chamado de Deus, sabe? É um propósito, assim, ele confirmou comigo mesmo, né? Na Bíblia, eu pedi uma confirmação, veio uma passagem de Esther, e que ela vem, realmente, ela como mulher, com isso para poder ser uma líder, sabe? E defender isso. Então, eu sinto que eu preciso impactar outras mulheres, outras pessoas que querem ter essa carreira, querem ter essa independência. Que eu falo que a minha profissão, a arquitetura, ela me deu a independência financeira. Por isso eu pude tomar essa decisão de sair de um casamento que eu não estava feliz. Então, por eu ter essa profissão, por eu ter um escritório organizado, então eu sou também uma líder do meu escritório, eu tenho minha equipe, eu tenho meus arquitetos, estagiários que trabalham para mim, então eu lidero eles.
E eu quero compartilhar com as pessoas também essa minha experiência. Eu só vou compartilhar o que eu fiz, o que eu faço, né? Não que eu sei de tudo, eu falo, ainda tenho muito que aprender e cada dia aprendo mais com o meu escritório, com o trabalho, mas eu quero compartilhar isso e impactar a vida de mulheres para poder ter essa independência. E eu sinto que o sucesso, né, das pessoas, muita gente pensa dinheiro, 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 e sucesso não é dinheiro, é o equilíbrio. Então eu procuro esse equilíbrio na minha vida. E eu quero compartilhar isso com as pessoas, de mentorar elas, delas buscarem esse equilíbrio para poder ter um sucesso não só profissional, mas na família, na educação dos filhos, na saúde, no corpo, no espírito, é esse conjunto. E olha como isso se conecta. Você agora falou que você além, né, aí tem filhas, família, empresa, você é empresária, tem os seus funcionários. E aí eu vou até lhe indicar uma coisa, ó. Esse livro eu escrevi para você então, Juliana. Eu acabei de entender isso agora, ó. Que é exatamente, a gente fala a jornada Disney, o legado desse grande líder, que é o Bob Iger, que o que ele lidou de dificuldades, enquanto a gente administra as nossas empresas aqui, que às vezes tem 100 funcionários, 1.000 funcionários, 25 mil funcionários, a dele tem um pouco mais, entendeu? Tem 370 mil funcionários, entendeu? E aí, aprendendo com ele, eu vi o que é realmente transformar desafios em oportunidades através de cuidar de pessoas. É um exemplo. E eu vou deixar esse livro para você, mas eu queria dizer, esse livro você pode aplicar na sua empresa, no seu escritório, agora, já essa semana, porque cada capítulo vai ter perguntas para você sobre a sua liderança, sobre onde você já chegou, e você vai ter páginas em branco para você escrever aonde você quer chegar e corrigindo o curso da sua liderança. Então, esse livro se adequa totalmente a você poder trazer o padrão da Disney para dentro da sua empresa. O padrão de qualidade. Hoje as pessoas dizem assim, olha, eu quero nível Disney, padrão Disney, viu? Aí a gravação aí do meu podcast. Olha a responsabilidade, porque é um nível de perfeccionismo, sim, de cuidar dos mínimos detalhes e focado no cuidado das pessoas. E aí eu vou te dar uma outra pergunta, é assim, como você acredita que tem sempre uma consequência ou um resultado cada decisão que você toma no dia? Sim, eu concordo. Em primeiro lugar, te agradeço, né, o livro, com certeza vai ser muito importante para mim. Eu vejo que todos os dias a gente está aqui aprendendo, né? Eu passei por muita coisa na minha vida, né, na minha história, e que tudo que acontece eu tento olhar com um olhar de Deus, sabe? Um olhar de um propósito. Mesmo as coisas ruins que acontecem. Então, tudo a gente tem que superar, sabe? A resiliência. Acho que problema todo mundo tem. A gente veio nessa vida para evoluir, então a gente está aqui para isso. Agora, a gente não pode, diante do primeiro problema, parar, recuar. Então, tudo que acontece de bom ou de ruim, eu não tento ficar justificando, porque eu tento falar o que eu posso aprender com isso, como que eu vou melhorar, o que isso vai me tornar uma pessoa melhor. Então, sempre tentar ressignificar isso, eu acho muito importante. E é isso que vocês vão ver, viu, gente, no meu livro, é exatamente, ela não leu o livro ainda, mas ela está vendendo o meu livro para vocês. Tá vendo? Ótimo, é exatamente uma jornada de liderança impactando vidas, mas ressignificando cada desafio. Por isso que eu chamei transformando desafios em oportunidades, vendo o desafio exatamente com os olhos que aquilo ali foi algo bom. Você tem que passar eles com alegria, porque o desafio foi para você, porque você é capaz de superar. Sim. E superando, vai para um próximo nível, certo? E se eu te perguntar uma coisa, o que é que você acredita que precisa fazer nesse momento ainda e se preparar para poder agora ajudar as outras pessoas a terem uma vida onde elas possam dizer, eu cuido de várias áreas da minha vida e tenho uma vida extraordinária. O que é que você tem que fazer para você? Acho que, em primeiro lugar, eu preciso estar bem comigo mesma. É isso que eu venho trabalhando nos últimos anos, né? Desde Compostela, que eu falo que eu virei esse olhar muito para mim. Então, eu preciso estar bem comigo mesma, eu estar em paz, para eu poder impactar outras pessoas. Porque não adianta eu mentorar alguém ou falar algo que eu não vivo.
Então eu realmente procuro essa paz e é libertador, é muito bom, sabe? Eu estou muito feliz assim nessa fase. Eu aprendi, eu viajo sozinha, eu vou num restaurante sozinha, eu assisto um filme sozinha, eu faço coisas porque a melhor companhia sou eu, ou eu com as minhas filhas também elas estão nessa idade, 11, 13 anos, que é uma delícia, então assim, são as minhas companheiras. Ler um livro, né, é tão bom você pegar e sentar, ler um livro, então assim, tudo que eu faço é querendo crescer, querendo aprender. Quando eu estou sentada numa mesa, eu quero estar sentada com pessoas que têm algo a me acrescentar, que eu também possa contribuir. Acho que é procurar se desenvolver cada dia mais. E eu vou te dizer uma coisa, nessa nossa convivência aqui hoje, nesse episódio, eu posso te dizer uma coisa, eu acho, assim, quase como tendo isso uma certeza, que talvez, pense nisso, viu, Adriana? Talvez Deus eu ia dizer assim, talvez Deus está te treinando ainda, sabe? E te treinando cada vez mais para algo bem maior do que você já viveu. Eu creio. Quando você fala assim, eu consigo fazer isso e tudo, mas esteja pensando sobre isso. Eu acho que você ainda está nos capítulos iniciais da sua história. Seria assim, sabe? Sim, tenho certeza. E eu vou dizer, quando você se deparar com esse livro, agora não sei se você vai ficar muito feliz comigo ou vou puxar a sua orelha, porque olha o tipo de pergunta que tu vai ter que responder para você mesmo. Certo. Imagina essa aqui. Adriana, sabia que Juliana, sabia que cada decisão que você toma no dia vai ter uma consequência? E que as decisões que você tomou no passado recente teve consequências para você hoje? Sim. Aí olha as perguntas que eu faço mais. O que realmente te faz feliz e plenamente realizada? Essa é a pergunta de $1 milhão, sim. Entendeu? Uhum. Porque parar para pensar nisso, entendeu? Que às vezes a gente faz tanta coisa, né? Ainda mais quando a gente é empreendedor, sim, e líder, né? E está cuidando dos outros o tempo todo, da empresa, dos negócios, das contas, de tudo, né? Uhum. Mas pensa nisso depois. O que é que me faz realmente feliz e realizada? E depois uma pergunta é assim, essa aqui é forte, viu? O que precisa... Você não vai precisar responder não, mas você vai responder quando você estiver fazendo o livro. O que é que precisa ser mudado em você para que você possa realmente cada vez ser uma líder, mas agora uma mentora que possa impactar a vida das outras pessoas, entendeu? Sim, muito bom. Isso é interessante. E a pergunta para você pensar aqui, e você já pode dizer, é qual o legado que você gostaria de deixar para as próximas gerações, que a sua responsabilidade não é só para suas filhas agora, né? Então, qual é esse legado? Que essa é a tua mensagem que tu vai deixar aqui, que é a mensagem, o que é que tu quer deixar teu nas pessoas? Adorei essa pergunta. E eu também estou escrevendo um livro, né? O meu mentor é o Paulo Vieira, então eu estou escrevendo esse livro. E isso que eles falaram até, que você já fez e que é o que eu quero deixar com o livro, é porque o livro ele se eterniza, né? Então nosso legado fica escrito e se perpetua. Claro. Então é isso que eu quero deixar, né? O meu livro todo de ensinamento, mas o legado que eu quero deixar para as pessoas é o quão forte todos nós somos. Eu não sou diferente de ninguém. Eu não sou diferente do melhor arquiteto do Brasil ou do mundo, ou de um que é o mais... que acabou de se formar. Todos nós somos iguais, todos nós somos tão capazes. Então, assim, o legado que eu quero deixar é essa autoconfiança, sabe? O poder de você acreditar em você mesmo, de você não ter medo, ter resiliência. Problemas vão aparecer, a gente tem que estar aí para enfrentar eles. E seja as dificuldades que tiverem, trazer como ensinamento, estar pronto para as consequências, porque cada decisão tem uma consequência. E esse legado da autoconfiança. E eu vou deixar uma mensagem para vocês, mas não só para vocês, mas para a Juliana, que ela me deu a satisfação de estar aqui com ela hoje. Eu vou dizer para você assim, sabe, tu não vai entender muito talvez, mas eu ia dizer, Juliana, honra teus pais,
Não sei se você está perto deles ainda, mas honra teus pais com tudo que você puder, sabe? Às vezes com um telefonema, uma presença ou de perto, ou um abraço, ou um beijo, um abraço, talvez que você nem recebeu, mas honre seus pais. Amanhã estou indo para Curitiba, ficar com a minha mãe no Dia das Mães, vou encontrar com meu pai, é muito importante. É isso mesmo. E depois é aquela coisa, acredite, mas é assim, claro que você é vitoriosa, até pela sua própria história, mas assim, tenha fé em Deus. Busque realmente conhecer a Deus, que é o seu Criador. Sim. E aí eu ia deixar para vocês todos, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, que todas as coisas serão acrescentadas. E eu vou deixar isso também para Juliana e te agradecer, Juliana, e dizer, você é sempre bem-vinda, tá certo? E a sua história já diz tudo isso, já é uma história de transformar desafios em oportunidades, né? E que a gente possa, eu, você e todos os nossos ouvintes, sabermos que nós temos muita coisa para deixar como legado na vida das outras pessoas, através das nossas experiências e do que nós vivemos e dos nossos desafios superados. Então, você é sempre bem-vinda com a gente na nossa caminhada e que você possa se sentir acolhida e próxima de nós, para que nós juntos possamos impactar vidas, né? Com certeza, muito obrigada e também deixo aqui o meu trabalho à sua disposição, a minha mentoria também para o que vocês precisarem. E realmente é isso, Deus é o que me guia todos os dias, a Ele todas as glórias, tudo. Então é o segredo do sucesso, eu acho, que é colocar tudo nas mãos dele. Disso que você está falando, eu vou lhe dar. Isso é uma assinatura que você pode usar agora no seu livro, é Romanos 11:36. Depois, quando você for fazer no seu livro, você acabou de falar isso, essa passagem bíblica, que é porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Então, quando tu for fazer, isso que tu falou é Romanos 11:36. Coloca como essa assinatura, porque aí você já honra seus pais, agora você vai estar honrando a Deus pelo que fez na tua vida. Com certeza. Muito obrigado por ter vindo. Continua fazendo. Que Deus te abençoe sempre. Obrigada por tudo. Muito sucesso. Obrigado. Obrigada.